Esse aqui é o pastor Samuel, ele é a pastora Denise, são do Ministério Nova Jerusalém. Quem não conhece, né? Eu cantei muito as suas músicas, não quer dizer que eu sou novinho, não. Mas fui muito ministrado. E assim, a gente tem duas coisas para agradecer. Uma foi que o pastor Samuel nos abençoou, nos ajudando nesse sítio, acreditou na visão, e ele também é separado para uma missão, isso é mais importante. E outra coisa, eu gosto demais desse cara. Ele tem uma palavra muito de Deus. Eu te confesso, eu estava falando ali para ele, que eu já peguei algumas palavras dele. Na verdade, peguei várias. E eu sei que você vai receber um privilégio, porque é muito bom quando a gente escuta alguém que vive aquilo que está pregando. E assim, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Estenda sua mão para cá. Pai, estou precisando tanto de uma palavra hoje, Senhor. A gente quer tanto te ouvir, Senhor. Eu sei que o Senhor sempre usa o pastor Samuel, Senhor. Mas embriaga ele essa tarde de poder, Senhor. Bagunça ele, Senhor. Orimalamassotocotoro. Oh, Pai, enche ele do Teu Espírito Santo. Libera uma palavra, Senhor, muda tudo, muda a pregação dele, Senhor, muda tudo, Senhor, muda a vida dele, muda a história dele, a história dos seus filhos, da sua esposa. Dá uma palavra de resgate para ele, Senhor. Algo que possa resgatar alguns pastores aqui, algo que possa resgatar as pessoas que vão nos ouvir pela internet, Senhor, uma palavra de resgate, Senhor. Libera sobre ele uma unção, Senhor, toma ele de uma forma profunda e tremenda, Senhor. Em o nome de Jesus, nós o abençoamos. Amém. Boa tarde, queridos. Uma alegria poder estar com vocês aqui. Minha história com o André, com o pastor André, apóstolo André e com a pastora Dani começou no ano passado. Eu os conheci num café da manhã. Nós estávamos nos reunindo, agora deu uma paradinha, mas uma vez por mês, para ter um tempo de adoração, tempo de comunhão. E nesse tempo, nesse café, eu conheci esse casal lindo, abençoado. E a gente foi estreitando os laços de amizade. Eu tive a alegria de participar da escola no ano passado, de ministrar uma palavra lá. Não sei quantos de vocês estavam lá, mas foi um tempo também maravilhoso. E para a gente é uma honra poder receber vocês aqui. Espero que vocês estejam se sentindo em casa. Esse sítio é o sítio da Igreja Batista Nova Jerusalém, a igreja que eu faço parte. E raramente a gente abre esse sítio para outros ministérios, mas eu senti no meu coração de que, de alguma maneira, a gente podia contribuir com a escola esse ano, e trouxe o pastor André e a Dani aqui para verem o sítio. Eles acharam que estava de acordo com aquilo que eles precisavam, e graças a Deus que está dando tudo certo. Já soube que ontem foi tremendo à noite, tempo de muito quebrantamento, que hoje de manhã foi maravilhoso, e a expectativa e o desejo do meu coração é que só cresça, que agora a tarde seja melhor, que a noite seja melhor ainda, que amanhã seja melhor, e depois melhor, e depois melhor, e depois melhor. Que Paulo escreveu sobre a atuação do Espírito se realize aqui nesses dias. Paulo disse que Deus é Espírito e o Espírito opera onde há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Eu costumo dizer que nós não podemos ser hoje aquilo que fomos ontem. E não podemos ser amanhã aquilo que somos hoje. Precisamos de renovação constante. O nome da nossa igreja,
né? Todo mundo conhece como Igreja Batista Nova Jerusalém, mas o nome, na verdade, é Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém. E eu costumo dizer que a nossa igreja não é renovada. A nossa igreja é em renovação espiritual. Porque, às vezes, quando eu digo que sou renovado, me dá a impressão de que o Espírito Santo veio, me renovou e ponto. Então, eu gosto de dizer que eu estou em renovação, porque Deus tem sempre algo bom, novo, melhor a acrescentar ao nosso coração. Amém? Mesmo sentado, mas com reverência, você que está com a sua Bíblia aí, abra comigo em 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 8. Depois de muita chuva, o sol do Rio de Janeiro está se apresentando para o pessoal do Espírito Santo. Tem uma turma aí do Espírito Santo aí, não tem? Amém. Tem mais alguém que está de fora, que é de fora do Rio? Cuiabá. Bem, aí o sol de Cuiabá, Brasília. Na verdade, não tem ninguém de terra fresca, né? Porque o Espírito Santo também faz um calor, né? Mas, de repente, alguém estava pensando, isso é o Rio de Janeiro? Chuva o tempo todo? Tomara que esse sol pegue bastante essa semana aí. 2 Samuel 23, 8 diz assim: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aioíta, Dodô, ele era um dos principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber do sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. Davi não bebeu daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Esse texto é um texto muito conhecido de todos nós. Talvez você já tenha lido esse texto algumas vezes. Talvez você já tenha sido ministrado, já tenha ouvido e recebido de Deus através de uma pregação, de uma mensagem baseada nesse texto. Mas eu sei que a palavra do Senhor ela se renova e por isso eu posso usar desse texto para, junto com você, buscar em Deus algo novo nessa tarde. Bem, eu quero falar sobre esses 3 guerreiros. Eu quero falar sobre esses 3 guerreiros dando uma ideia global do que é a igreja. Eu quero falar desses 3 guerreiros, mas ao mesmo tempo eu quero falar sobre 3 frentes de trabalho, 3 posições dentro do reino. O primeiro desses guerreiros se chama Jabezão. O texto que a gente leu, verso 8, diz que numa ocasião, com uma lança, ele enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Escute, esse homem matou 800 com uma única arma. Ele só tinha uma arma. E com essa única arma, e sozinho, diz o texto que ele matou
800 homens. Eu quero, nessa hora, começar a ministração desconstruindo a ideia de que você precisa de estrutura para vencer. Eu quero começar a ministração nessa noite desconstruindo a ideia de que você precisa de estratégias para vencer. Eu quero desconstruir a ideia de que você depende de pessoas para vencer. Eu quero arrancar do teu coração, principalmente você, líder, pastor, a ideia de que você precisa de dinheiro para que a tua igreja cresça, para que a tua igreja desenvolva. A Bíblia diz que esse homem venceu outros 800 homens com uma única arma, porque era a arma que ele tinha. O que eu e você precisamos entender é que Deus quer nos dar vitória com o que Ele já tem nos dado. Ele quer que a gente vença usando o que Ele já colocou nas nossas mãos. Por que o ser humano gosta tanto de trabalhar no campo da comparação o tempo inteiro e acha que ele só será bem-sucedido se ele tiver aquilo que o outro tem? Por que o ser humano o tempo inteiro vive olhando à sua volta, pensando que ser bem-sucedido significa alcançar aquilo que o outro alcançou e que ele ainda não alcançou? Eu estou falando de ser humano, querido, mas infelizmente posso falar de crente, posso falar de líderes. Por que nós estabelecemos um padrão de sucesso, um padrão de vitória, e normalmente esse padrão de sucesso e de vitória está pautado naquilo que a gente olha à nossa volta, nas estatísticas, nos números? Qual é a igreja ideal? Qual é o rebanho ideal? A igreja de 200 membros, essa é uma igreja grande? A igreja de 2.000 membros, essa é uma igreja grande? A igreja de 20.000 membros, essa que é a igreja grande? Qual é o ministério bem-sucedido? O que tem sede própria? O que tem um ministério de música, um ministério de adoração conhecido? Com músicas que tocam em rádio, com músicas que são cantadas por outro ministério? Quem é que está estabelecendo o padrão aí? Quem é que está fazendo com que os teus sonhos sejam direcionados, levados nesse campo da comparação? Será que é Deus? Nós temos armas poderosas que podem gerar contentamento para nós. Pastor, eu não sei cantar. Você não precisa saber cantar. Pastor, eu não sou um grande pregador, eu não sou um preletor, eu não sou conhecido. Deus nos faz conhecido. Nós não precisamos de nada além daquilo que Deus já tem nos dado. Você tem um fôlego de vida. Você é salvo em Cristo Jesus. A partir da salvação, você conheceu o que é a oração, uma ferramenta que te liga com Deus. Sabe o que a Bíblia fala acerca da oração para você? É que tudo o que você pedir ao Pai, crendo em nome de Jesus, você vai receber. Ah, gente, será que a gente precisa de mais alguma coisa? Eu não tenho nada. Eu estou aqui nesse fim de mundo. Estou aqui escondido. Você conhece a história de Davi? Samuel vai à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Escute, segundo a história, o profeta nunca ia na casa de uma pessoa sem antes avisar que está indo. Com certeza Samuel mandou um recado: avisa a família de Jessé para me esperar, porque no dia tal eu vou lá. E o profeta só ia na casa de alguém para liberar duas coisas: ou juízo ou exaltação. Aí você imagina, a família toda está sabendo que o profeta vem. Você está tranquilo, você não fez nada de errado. Você tira então a ideia de que um juízo vai ser anunciado para você. Se não vai ser juízo, vai ser exaltação.
O profeta está vindo na minha casa e vai liberar uma palavra de exaltação. Que horas que ele vem? Ele vem 3 horas da tarde. Eu te pergunto, sabendo disso, você vai sair de casa? Davi saiu. Davi foi trabalhar. Diz o texto que Davi estava cuidando das ovelhas malhadas, das piores ovelhas de seu pai. Samuel chega e depois de analisar todos os filhos de Jessé, é que ele manda chamar Davi. Sabe o que eu percebo com isso tudo? Eu percebo em Davi uma segurança extraordinária em Deus. O profeta está vindo e provavelmente ele vai anunciar exaltação. Não tem problema, vou trabalhar, porque se for para mim, vão mandar me chamar. Deus faz passar diante do profeta todos os filhos de Jessé. Ou melhor, Jessé faz passar diante do profeta todos os seus filhos. E Deus rejeita um após o outro. Sabe aquela coisa de não deixar ninguém passar na tua frente? Sabe aquela coisa de que eu sou crente, mas não sou bobo? Não, que isso, eu cheguei primeiro. Davi desconstrói essa ideia. Que eles desfilem na frente do profeta. Se for a minha hora, vão mandar me chamar. O fato é, queridos, que depois que passam todos os filhos de Jessé, Samuel pergunta, não está faltando ninguém? Aí então Jessé diz, está faltando Davi, que está cuidando das minhas ovelhas. E diz a Bíblia então, que Samuel fala para Jessé, chama ele, porque nós não vamos nos assentar à mesa para comer, enquanto ele não chegar. Olha para mim e receba essa palavra. O que Deus tem para a tua vida vai ser uma questão de sobrevivência para outras pessoas. Existem pessoas que só vão se assentar à mesa para comer quando você chegar, quando você se posicionar. E para isso você não tem que ficar furando fila. Você não tem que ficar ambicionando aquilo que é do outro. Se eu tivesse a arma que ele tem, aí eu venceria. Se eu tivesse a propaganda que ele tem, se eu tivesse a estrutura que ele tem, se eu tivesse o dinheiro que ele tem, se eu fosse da família dele, aí seria mole para mim. O que você precisa é de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, verso 58, tem uma palavra rema, que sempre que dita, queima no coração de quem ouve. No capítulo 8 do Evangelho de João, diz a palavra do Senhor que Deus está ministrando aos judeus. E fala sobre a libertação. Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. E diz a Bíblia então que os judeus perguntam para Jesus, nós seremos livres de quê? Se nós somos filhos de Abraão. E aí, no verso 58, diz a palavra do Senhor, que Jesus olha para eles e diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Não é Abraão, não é pastor, não é denominação, não é fama, não é talento, não é instrumento, nada disso faz a diferença. O que faz a diferença é a manifestação do poder do Eterno sobre a nossa vida. Se o poder do Espírito Santo estiver sobre nós, querido, entenda, mesmo que você esteja por detrás das ovelhas malhadas do seu pai, esquecido pela tua família, vão mandar te chamar. Uma arma. Eu tenho a arma da oração. Eu tenho a arma da palavra. Sabe uma coisa que tem me incomodado? Ouvir pessoas dizendo assim, não, porque Deus trabalha inclusive no silêncio. É óbvio, Deus trabalha no silêncio, Deus trabalha no barulho. Mas as pessoas normalmente falam isso para dizer que Deus, ele silencia a sua voz. Só para quem não tem acesso à Bíblia, tá? Ficar sem ouvir a voz de Deus é só para aqueles que não conseguem ter contato com a Bíblia.
de repente, esses países perseguidos, onde a Bíblia precisa passar escondida, dobradinha, uma folha na sola de um sapato, de repente, para essas pessoas que não sabem o que é Bíblia, de repente, para pessoas que viviam no tempo antes de Lutero, antes da Reforma, onde a Bíblia só era escrita em latim, e quem não sabia ler em latim não tinha acesso. Tudo bem, para essas pessoas existia silêncio profético, mas para nós... Você só não ouve Deus se você não quiser. Mas nenhum profeta bate na tua porta, na minha porta. Você não precisa de profeta batendo na sua porta. Você abre a Bíblia e vem a revelação. Você abre a Bíblia e o Senhor fala com você. Sabe, queridos, eu disse que essa frase eu não gosto, de que Deus age no silêncio, porque isso é para dar a ideia de que Deus, ele cala a boca, Deus para de falar quando a gente tem acesso à Bíblia. Agora, tem uma outra frase que eu gosto muito, e que eu quero que você também guarde no teu coração. Enquanto essa ideia de que Deus não trabalha no silêncio, para mim, é errada. A ideia de que a Bíblia não contém, mas é a palavra de Deus, para mim, é certíssima. Quando você abre a Bíblia, querido, você não está lendo um livro, você está ouvindo Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele: vamos usar essa arma? Adoração. Adoração nada tem a ver com música. Adoração nunca foi um estilo de música. Vamos cantar uma música de adoração? Não, tudo é adoração, querido. Pode ser de júbilo, pode ser de quebrantamento, é adoração. E a música é só um dos veículos. O camarada é mudo, não sabe nem falar, que dirá cantar, mas é adorador. Porque adoração é um estilo de vida. A gente não canta a adoração, a gente não toca a adoração, a gente vive a adoração. É uma ferramenta que Deus te deu. E eu quero te chamar a atenção para algo tremendo. A adoração é muito mais do que um elogio que você faz para Deus. Porque um elogio teu para Deus é um pingo no oceano. Nessa hora em que estamos aqui reunidos, lá no céu, existem anjos, arcanjos, serafins, querubins, 24 anciãos, 4 seres viventes, todos declarando: Santo, 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 sem parar um segundo sequer. Um coral gigantesco adorando ao Senhor. E aí a gente está falando de qualidade de música. Aí a gente está falando de vozes celestiais. Se Deus tem isso à sua disposição, será que de fato Ele liberou para nós a adoração para massagear o seu próprio ego? Você acha que Deus te deu a ferramenta, a adoração? Você acha que o que está escrito em João capítulo 4, verso 23, a hora já chegou em que o Pai procura verdadeiros adoradores em espírito e em verdade? Você acha que tudo isso é porque Ele quer elogio? Porque Ele quer alguém dizendo: tu és santo? Não. Ei, escute, eu não sei se eu vou te chocar, mas Ele não precisa da gente. Eu não sei se é polêmico demais o que eu vou dizer, mas a nossa adoração não faz a menor diferença, não muda nada no céu. Pastor, então o que é isso? Por que Ele nos deu a adoração? Não é para mudar o céu, é para mudar a terra. A adoração não é um elogio para Deus, a adoração é uma chave que nos desconecta das coisas da terra e nos conecta com as coisas do céu. A adoração é mais um presente para você do que algo que agrada ao Senhor. Você tem essa arma, está triste, comece a adorar. Está sendo perseguido, comece a adorar. Está sendo caluniado, comece a adorar. De repente a chave muda o quadro, o céu se abre, você se vê junto aos anjos, arcanjos, serubins, você se vê diante do trono da graça de Deus, a glória do Senhor te envolve. Oh, pastores, usemos a adoração. Líderes, usemos a adoração. Está difícil o culto, como é que a gente faz? A gente adora. A gente só adora. Uma vez eu fui ministrar numa igreja.
E aí um pastor disse para mim: posso estabelecer uma aliança com você? No primeiro momento não achei nada de errado, lógico, pastor. Ele disse: não, porque eu quero tirar essa igreja dessa rua escondida e quero colocar a igreja na rua principal. E eu queria fazer uma aliança com você e de repente você ministrar uma vez por semana aqui. Eu também fiz aliança também com o ministério tal, e eles vão estar aqui ministrando também uma vez por semana, porque nós vamos bombar, nós vamos virar esse bairro de cabeça para cima. Bem, essa frase é parecida com a frase que o apóstolo Ezequiel Teixeira fala lá no Projeto Vida Nova, mas não foi ele, tá? Só para vocês não pensarem que foi ele. Foi um outro pastor. O fato é que, enquanto ele estava falando, eu li na testa dele a palavra estratégia. E eu disse para ele: pastor, eu posso até me aliançar com o senhor, mas entendo, o senhor não precisa de mim. O senhor não precisa do meu ministério. O senhor só precisa de uma revelação. Se Deus liberar uma revelação para o senhor, se Deus liberar uma gota de unção sobre a sua vida, uma unção que vai curar cancerosos, essa igreja superlota da segunda para a terça. Se Deus liberar uma unção sobre a sua vida para cegos voltarem a enxergar, esse bairro aqui todo vai ficar sabendo da existência dessa igreja, mesmo numa rua escondida. E eu falei isso com temor e tremor, porque afinal de contas eu tinha sido convidado para ministrar naquela igreja, e eu estava falando com o pastor da igreja. De repente chegou um outro homem de terno e gravata e colocou a mão no meu ombro. Quando esse cara colocou a mão no meu ombro, eu achei que era a segurança do pastor. Falei: agora danou-se, ele vai me meter um couro aqui na frente de todo mundo. Eu olhei para ele, e aí ele se apresentou para mim e disse assim: pastor Samuel, muito prazer, eu me chamo bispo fulano de tal, eu sou o pastor dele. Aí eu não entendi mais nada. Falei: mas como assim? Ele que me convidou, ele disse que ele era o pastor da igreja. Ele disse: essa igreja não é do Rio, essa igreja é de Foz do Iguaçu, e eu enviei ele aqui para começar uma obra aqui no Rio de Janeiro, e ele está fazendo um trabalho bom, mas como gosta de uma estratégia. Eu fiquei todo arrepiado quando o bispo falou. Eu falo tudo o que você está falando para ele toda hora, só que parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Que bom que Deus tem profetas aqui no Rio de Janeiro. Que bom que Deus te trouxe aqui para ver se ele ouve. Escute, infelizmente essa história se repete. Pessoas não estão percebendo a arma que Deus tem colocado em suas mãos, e porque não percebem, não usam dessa arma. Estão estacionadas. O ministério é o mesmo há anos. Mas por quê, pastor? Porque está esperando acontecer na sua igreja aquilo que acontece na igreja do outro para se movimentar, quando na verdade já é para se movimentar pelo que Deus já tem dado a ele. A minha oração, querido, é que o Espírito Santo hoje te mostre o tempo que você está perdendo parado, esperando outras coisas acontecerem, ao invés de estar andando com aquilo que Deus já tem liberado sobre a tua vida. Jabezão, ele matou 800 homens com uma única lança. Eu estou me lembrando aqui de uma vez que eu ministrei lá em Teresópolis, e por um acaso eu estou aqui com alguns amigos lá da Nova Jerusalém que vieram participar dessa reunião agora à tarde com vocês, e eles estavam lá em Teresópolis também, nesse dia que eu ministrei. Depois em casa você pode ler 2 Reis capítulo 4, Eliseu volta a Gilgal, que era o seu quartel-general, e quando ele chega lá, ele fica impressionado com a paralisia que tomava conta dos seus discípulos por conta da fome. Ele chega em Gilgal e ele percebe todo mundo desmotivado, triste, porque realmente a fome estava assolando a terra. E aí o texto diz que Eliseu, ele pede uma panela grande. E eu sempre digo, quando eu leio esse texto, ou quando eu falo desse texto, que Eliseu pediu uma panela grande, porque a nossa pretensão tem que ser compatível com a nossa disposição. Se ele queria alimentar muita gente, ele precisava de uma panela grande. Tem gente que quer alimentar muita gente, está pegando uma panela pequena. Aquela velha história: quer ser rico? Vai estudar. Quer ser rico? Vai trabalhar. Quer ser cheio de Deus? Acorda de madrugada para orar.
Quer saber muito da Bíblia? Leia muito a palavra do Senhor. Quer ser usado pelo Espírito Santo? Se deixe gastar. Seja o primeiro a chegar e seja o último a sair. Então, para alimentar muita gente, panela grande. Mas eu quero te chamar a atenção para a segunda situação que Deus mostra para Eliseu, a segunda ordem. Primeiro Eliseu diz, peguem uma panela grande. Depois ele diz, agora vocês vão por aí e tragam para mim ervas para a gente fazer um caldo. E aí eu te pergunto, um monte de marmanjo morrendo de fome. Imagine se vocês não tivessem almoçado até agora. E aí o pastor André chegasse aqui e dissesse assim, gente, nós não vamos almoçar hoje, também não tem lanche à tarde, vai ser só janta, 9 horas da noite. Você pensando, meu Deus, vai ter que matar um boi, né? Porque o estômago vai estar grudado. Aí ele diz, mas tem um detalhe, nós vamos comer sopa. Sopa, pastor? Sopa não sustenta. Uma sopa de ervilha é muito bom, desde que ela seja cheia de um monte de coisa, né? Porque se só for a ervilha, mas o legal da sopa de ervilha é a carne que tem dentro, é a linguiça, é ou não é? É aquilo que a gente pesca, né? Mas o que Eliseu oferece para um monte de homem é um caldo de ervas. O que eu quero que você entenda que era o que eles tinham. Os bois estavam mortos. As vacas estavam mortas, os porcos já haviam sido comidos por todos. Não tinham mais galinhas, não tinham o que comer a não ser ervas. O grande problema é que a gente não se movimenta. É o que tem, então é isso que a gente vai comer. É o que tem, então é com isso que a gente vai se movimentar. O grande milagre para eles não foi o milagre do surgimento, né, de um alimento, sabe, não tem, de repente apareceu, ele orou e disse, Senhor, o povo está com fome, manda churrasco. Não, o grande milagre foi eles se contentarem com o que eles tinham. Na verdade, eles nem precisavam de Eliseu, porque a erva já estava ali antes de Eliseu chegar, mas eles não conseguiam enxergar. O que eu estou querendo dizer é que o que você tem já está na sua mão. Você nem precisava dessa palavra. Mas Deus está liberando essa palavra porque talvez você não estivesse enxergando. Você está entendendo? Diga amém. O texto continua. O primeiro matou com uma única arma 800 homens. O segundo, diz a palavra de Deus, ele persistiu até a exaustão. Eleazar é o nome do segundo guerreiro. No verso 10, a Bíblia diz assim, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Entenda bem uma coisa. Deus disse que vai fazer, mas não disse quando vai fazer. E entre a promessa e a concretização do milagre, existe uma ponte chamada tempo. Se existe um inimigo da fé, da paixão, do amor intenso, esse inimigo é o tempo. Você vem aqui para a escola, as palavras são liberadas, teu coração está explodindo, você sente Deus falando com você, você sente Deus testificando o teu espírito, os pastores estão ministrando, estão pregando, e você se sente quebrantado, e você diz para você mesmo, essa palavra é para mim, Deus falou comigo agora. Só que você volta para a sua cidade, você volta para a sua igreja, uma semana passa e aquela palavra não se cumpre. Um mês passa e a palavra não se cumpre. 6 meses passam e a palavra não se cumpre. Mas eu quero te lembrar que Deus disse que vai fazer, mas não disse quando vai fazer. E se eu creio que Ele vai fazer, o meu compromisso com Ele é não desistir. O meu compromisso com Ele é não desistir de acreditar.
O que eu quero profetizar sobre a tua vida, querido, é uma unção que vai gerar em você firmeza na promessa. Oh, eu estou ministrando aqui, eu estou me lembrando de um café da manhã, quando conheci o apóstolo André e a pastora Dani, um café da manhã que nós fizemos na Igreja Unidade em Cristo, na Ilha do Governador, e nesse dia eu tive a alegria de ministrar a palavra, e eu falei sobre Davi. Você sabe que sobre Davi, Deus derramou 3 vezes a unção. 1 Samuel capítulo 16, 2 Samuel capítulo 2 e 2 Samuel capítulo 5. Mas eu só quero falar da primeira unção, porque tem a ver com isso aqui. Sobre persistência, sobre insistência, sobre fé, até o momento em que a gente não está aguentando mais. 1 Samuel capítulo 16, eu já citei aqui, Samuel vai à casa de Jessé e unge Davi, rei de Israel. Imaginemos que ele tenha feito isso num sábado como esse. Só para você guardar a mensagem. Então, sábado, hoje é dia 6. Imaginemos, sábado, dia 6 de janeiro, Jessé, ou melhor, Samuel vai à casa de Jessé e unge Davi, rei de Israel. Domingo, dia 7 de janeiro, Davi está ungido ou não está? Mas a vida dele muda? Continua da plebe, continua peão, continua cuidando das ovelhas de seu pai, não ganha na loteria. Sábado que vem, dia 13 de janeiro, a unção está sobre Davi? Está. Mas ele muda? Não, continua pobre. Continua trabalhando. Continua sem coroa. Porque Deus disse que vai fazer, mas não disse quando vai fazer. A Bíblia nos mostra que o tempo passa e Davi passa por grandes provas. Olha que coisa tremenda. Davi, ele se deixa usar por Deus e vence a Golias. Depois disso, ele passa a chefiar as entradas e saídas militares de Israel. Deus coloca Davi como líder do exército. As mulheres passam a cantar. Saul matou os seus 1000, mas Davi matou os seus 10.000. Ele, além da unção, agora ele tem a popularidade. Aí, para fechar a conta, o espírito de loucura toma conta de Saul. Saul fica com inveja tremenda de Davi e tenta de todas as maneiras tirar a vida de Davi. Agora Davi também tem legítima defesa. Ele podia acabar com Saul. Se ele acabasse com Saul, ele assumia o trono de imediato, porque ele tinha a unção, ele tinha a popularidade e ele estava agindo por legítima defesa. Mas diz a Bíblia que por 2 vezes Deus permite que Davi encontre Saul totalmente vulnerável, com pessoas dizendo para ele: vai, acaba com ele, é a tua chance. E ele diz: de maneira nenhuma eu tocarei no ungido do Senhor. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que quando eu tenho fé, eu continuo na minha posição até o último minuto. Quando eu tenho fé, eu não queimo etapas. Eu não preciso matar ninguém antes do tempo. Ah, meu Deus do céu. Líderes! Já passou da hora da gente parar de se matar. Ministérios, chega de ficar competindo um com o outro. Se aquela igreja fechar, aí a minha explode. Se aquele pastor não estiver mais por perto, aí então a minha luz vai brilhar. Entenda bem, se Deus tem uma promessa para a tua vida, você não precisa matar Saul, você não precisa destronar aquele que está sentado no trono que foi prometido para você. Entenda, o teu tempo vai chegar, a tua hora vai chegar. E quando a gente respeita o tempo de Deus, quando a gente senta no trono, na hora que Deus manda a gente sentar, existe algo que ninguém pode roubar de nós: legitimidade. O que eu tenho pedido a Deus é para que Ele levante no Brasil ministérios legítimos,
que não são frutos de divisão, que não são frutos de racha, que não são frutos de roubo, de cópia, mas são frutos de uma revelação do Espírito Santo. Ele falou que era para eu ficar aqui, e eu fiquei aqui. Ninguém acreditou. Passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, parecia que nada ia acontecer, até que o céu se abriu. E quando o céu se abriu, chegou a minha hora. E agora que chegou a minha hora, ninguém pode dizer que não é meu, ninguém pode dizer que é roubado, porque se veio do céu, é legítimo. Eu profetizo, querido, que Deus vai gerar ministérios legítimos a partir dessa escola. Eleazar lutou até não aguentar mais. O texto diz que ele ficou sozinho, mas ele continuou lutando. E diz a Bíblia que chegou um ponto que a espada grudou na sua mão. E aí eu vejo misericórdia. Aí eu vejo intervenção divina. Para aqueles que lutam por sua família até a exaustão. Para aqueles que lutam por sua cidade até a exaustão. Para aqueles que lutam por seu país até a exaustão. Chega uma hora que o Espírito Santo faz a espada grudar na mão dele. E aí eu fico imaginando que Eleazar podia até querer soltar a espada, mas agora não dá mais para soltar. Receba essa palavra profética. Você vai lutar. E lutar. E lutar. E vai chegar uma hora que você vai dizer: Senhor, agora eu não aguento mais. Mas você vai perceber que Deus vai dizer: a espada está grudada contigo. Porque você não desistiu antes, agora nem você querendo você vai desistir. Eu tenho visto isso acontecendo. Eu tenho visto o Espírito Santo provando a nossa fé até o último minuto. E quando a gente acha que não vai ter força mais para segurar a espada é que segura a gente. O Espírito Santo é poderoso para assumir o primeiro lugar nessa peleja. Os homens da tribo de Judá estavam com muito medo. Um grande exército vinha contra eles. O Judá clama ao Senhor e pede uma estratégia. E Deus diz para ele: nessa peleja, ficai parados. Vede o livramento que eu vos dou. De repente eles viram o espírito de loucura tomando conta dos inimigos. E um enfiando a espada na barriga do outro. Quando eu fico firme na presença do Senhor, eu não sujo as minhas mãos na guerra. Quero profetizar que os inimigos vão se destruir. Você não vai precisar se preocupar. Mas não desista. Existem pessoas aqui que precisavam dessa escola para renovar o amor pela sua família. O teu ministério começa dentro da tua casa, querido. E existe uma promessa que não é do pastor Samuel, que não é do pastor André, que não é de homem. Existe uma promessa de Deus para você. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Quero profetizar a tua família dentro da igreja como coluna para o teu ministério. Não desista. Uma unção está fazendo essa espada grudar na tua mão. Terceiro, a Bíblia fala de Samar, verso 12. Tomou posição no meio de uma plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. Eu quero te chamar a atenção para o valor que Samar viu para aquela plantação. O texto não diz que Samar defendeu o rei. O texto não diz que Samar defendeu o reino. O texto não diz que Samar defendeu coisas caras.
propriedades. Escute, o texto diz que Samar defendeu uma plantação. E de repente, para mim e para você, a plantação não significa nada, mas só sabe o real valor da plantação quem é o dono da plantação. O que Deus está me mandando te dizer é que o que é teu tem valor. O diabo tenta, de todas as maneiras, tirar o valor daquilo que é nosso. Sempre o dos outros é melhor do que o nosso. O dos outros é mais interessante do que o nosso. E porque a gente não vê valor naquilo que é nosso, a gente não luta pelo que é nosso. Essa escola não precisa ser a escola com o maior número de inscritos no Brasil para ter valor para o pastor André e para a pastora Dani. É a revelação de Deus para eles. E é isso que eles têm que defender. Você espera 9 meses para o filho nascer. O filho nasce. Eu casei com uma loura de olho azul. Todo mundo dizia que meus filhos iam nascer morenos de olho azul. Veio o primeiro, João Vitor. Nasceu moreno, da minha cor. Está por aí correndo. Está ali. E aí, o João levou um dia, ele não nasceu logo abrindo o olho. Porque as crianças agora, impressionante, né? Lembra que as crianças há um tempo atrás levavam dias para abrir o olho? Né? Até 7 dias para abrir o olho. Agora não, as crianças já nascem de olho aberto, né? O João Vitor não abriu o olho no primeiro dia. Mas eu lembro que quando ele abriu o olho, as pessoas, é meio cinza o olho dele. O olho dele vai ficar verde. Meu sogro tem olho verde. Meu cunhado tem olho verde. Denise tem olho azul. Aí todo mundo, não é possível, pô. Ele puxou a minha cor, mas puxou o olho da mãe. E aí depois de uns dias, o olho dele foi ficando da cor, né, definitiva. E eu digo para você hoje que o olho dele é da cor do mate. Não é do mar. É um marrom preto. Mas era como se eu projetasse para ele um estereótipo. É como se eu criasse na minha mente um projeto. Ele tem que nascer assim. E aí quando ele não nasce desse jeito, não tem o valor. Não tem o que eu imaginava, e porque não tem o que eu imaginava, não é digno de toda a minha defesa, de todo o meu investimento de crescimento. Quem que está entendendo o que eu estou ministrando? É teu, querido. O que menos importa é se tem olho verde, olho preto, olho marrom. É teu. E se é teu, tem valor. E só você consegue estimar esse valor. E quando a gente dá valor àquilo que Deus tem nos dado, a gente luta pelo que Deus tem nos dado. A gente não abre mão do que Deus tem nos dado. A gente continua investindo no que Deus tem nos dado. Quantas vezes eu tive a experiência de receber uma canção de maneira extraordinária, de maneira espiritual, de maneira sobrenatural. E de mostrar essa música para alguém, e de cantar essa música para algum companheiro de ministério, achando que ele fosse dizer para mim: que música é essa? Veio do céu. Achando que ele fosse dizer para mim: realmente essa música é de Deus, porque eu fiquei todo arrepiado quando você cantou. Mas não, ele não dá valor porque não é dele. Ele não dá valor para a experiência, porque a experiência não é dele. Aí eu canto, legal a música. Parece até que é um balde de água fria. Parece que é uma palavra que ecoa dentro de você, dizendo assim: não canta nunca mais essa música para ninguém. Esconde essa música. Essa música não tem nada de interessante. Mas o Espírito Santo tem me feito reconhecer o valor daquilo que Ele tem me dado. E mesmo contrariando algumas pessoas, eu continuo regando essas sementes. Aí depois de um tempo você tem a experiência. Eu, por exemplo, nós gravamos o primeiro CD do Ministério Nova Jerusalém. Era conhecido como Igreja Batista Nova Jerusalém em 2000.
Então já são 17 anos, vai fazer esse ano 18 anos de estrada, de ministério. E quantas canções Deus me deu no meu quarto que eu mostrei para pessoas que disseram que não ia chegar a lugar nenhum. E que alcançaram o Brasil. Eu me lembro de uma vez que a gente viajou 24 horas para chegar do outro lado do mundo. Para cantar no Japão, para um monte de gente de olho puxado. Não tinha um preto no culto. Não tinha uma pessoa de cabelo pichainha, era todo mundo igual, parecia um monte de robô, de olho puxado e branco. Falei, meu Deus do céu. E de repente a palavra pode ser até que não impressione tanto, a oração pode ser até que não impressione, mas quando abri a boca para cantar, é uma canção que Deus tinha te dado, que Deus tinha me dado lá no meu quarto. Todo mundo cantando. E todo mundo quebrantado, todo mundo chorando. Eu nunca mandei um CD para o Japão. Eu nunca pedi a alguém, fala de mim lá no Japão. Porque Deus te faz conhecido, porque as coisas chegam em lugares que você jamais pode imaginar. Então, valorize aquilo que Deus tem te dado, querido. Deus vai mostrar para você que essa criança, ela foi dada por Deus porque é o melhor dele para a tua vida. Foi dada por Deus para você porque é o melhor de Deus para você. Ele defendeu uma plantação de lentilha. Que valor isso tem? Não quero nem saber que valor isso tem para você, mas para mim tem muito valor. Isso me faz lembrar de Nabote. Você conhece a história de Nabote? Nabote era dono de uma vinha. E a vinha de Nabote, ela era localizada do lado do palácio de Acabe. Era tipo um palácio de férias. Quase que uma casa de praia do rei. E diz a palavra do Senhor que Acabe chega no seu palácio e ele olha de dentro do palácio e vê a vinha de Nabote. E ele diz assim, eu quero essa vinha porque eu quero fazer uma horta para mim aí nesse lugar. Nessa época não tinha geladeira, então você tinha que comer tudo fresco. Não tinha como você estocar. Então ele queria uma horta perto dele. E ele vai lá em Nabote e fala assim, quero comprar essa vinha. E Nabote ri e diz assim, ela não está à venda. Não, mas eu quero saber quanto custa. Não tem valor. Não tem valor de venda. É a minha história. É o meu investimento. Queridos, tem gente que está sendo ameaçada de perder o ministério porque estão aparecendo Acabes para comprar, para calar a tua voz, para mudar o teu jeito de adorar, para mexer com aquilo que você pensa. Acabes vestidos de prefeito, Acabes vestidos de líderes de convenção, Acabes vestidos de líderes de movimento, e normalmente o movimento é gringo, o movimento vem de fora, movimento de desenvolvimento, movimento de crescimento, movimento de um monte de coisa. Eu não estou querendo entrar aqui em denominação, querido, mas o fato é que ninguém conhece a tua vinha. Escute, Elias, ele se levanta e ele profetiza o que para Acabe sobre a chuva? O que ele fala? Para Acabe e para Jezabel, o que ele diz sobre a chuva? Chuva sobre Israel, o que ele fala, gente? Vai ficar sem chover mais de 3 anos, não é isso? E como é que se sustenta uma vinha sem chuva? Enquanto não chovia sobre Israel, a vinha de Nabote estava lá. E como é que ele sustentou? Não sei. De repente, ele catou balde d'água e foi buscar lá no outro distrito. Ele foi buscar lá no rio, que ainda não tinha secado. Eu não sei o que ele fez. Eu não sei o que ele inventou, mas de alguma maneira ele trabalhou, e trabalhou muito para aquela vinha não secar. Aí vem a chuva. Tudo passa. E aí chega Acabe e diz assim, eu quero a tua vinha. Nabote diz, no meio da seca, ninguém contou a quantidade de baldes que eu carreguei para manter essa vinha viva. Agora vem você querendo me ensinar? Vem você querendo me moldar? Vem você querendo arrancar de mim a revelação que o Espírito Santo me deu? Entenda bem, o que é meu não está à venda. Deus está falando com você, Deus está falando comigo. O sistema
O sistema corrompe a revelação. No nosso meio existem sistemas. Sistemas musicais, sistemas pastorais, sistemas eclesiásticos. Sistemas. Mas eu sei da experiência que eu tenho. Eu sei da voz que eu ouvi. E isso não está à venda. Vou te dar um testemunho rápido. Já estou terminando. Quer dizer, acho. Aqui a gente tem liberdade, né? Então vou te dar um testemunho sobre esse lugar aqui. Quando a gente achou esse terreno, não existia nada construído aqui. Nada. Para não dizer que não tinha nada, tinha uma casa caindo aos pedaços que estava no lugar daquela primeira casa ali de entrada. Era uma outra casa que a gente teve que jogar no chão porque ela estava caindo aos pedaços. Quando a gente jogou ela no chão, realmente nesse lugar não tinha nada. E a gente foi construindo tudo aqui, tudo. Com muita calma, com muito investimento. Daqui a um mês, nós estaremos aqui no nosso retiro espiritual. A nossa igreja tem a direção de Deus para nos dias de carnaval se retirar para interceder pelo Rio de Janeiro. Ah, mas e a obra evangelística? A gente evangeliza o ano todo. Mas no carnaval, a direção de Deus para a igreja é nos retirarmos, termos um tempo de comunhão e de intercessão pela nossa cidade, pelo nosso estado. E aí, nós estamos falando de aproximadamente 1.800 pessoas andando por esse sítio. Café da manhã, almoço, lanche e janta nos 4 dias de retiro de carnaval. Existe uma frase do nosso ministério que é o seguinte: sem miséria. Então, vai ter pão para tu comer enquanto tu tem fome. A gente briga se você se deixar levar pelo pecado da gula. Mas se tu está com fome para comer 5 pães, tu vai comer 5 pães. Se tu está com fome para almoçar 3 vezes, tu vai almoçar 3 vezes. Às vezes a gente tem que pegar no pé do povo, porque o povo às vezes confunde liberdade com libertinagem, né? Você sabe que tinha época que a turma pegava garrafa de Coca-Cola, de Guaraná, essas garrafas de 2 litros, e cortava só o gargalo. E aí chegava ali para pegar o refrigerante. Enche aí para mim. Era o copo do camarada. Era um copo de 2 litros. E a gente teve que brigar. Ô, rapaz, que isso? Ninguém bebe essa quantidade. Mas o fato é, ninguém aqui é proibido de comer e de comer bem. A gente faz isso todo ano. Pelo menos, em média, 1.000 pessoas comendo o dia inteiro aqui. Eu estou jogando por baixo. Aí você me pergunta, quanto se paga? Nem R$1. Alguém paga alguma coisa para passar 4 dias aqui? Ninguém paga nada. Quem consegue ficar aqui porque fazer inscrição fica. Quem não consegue, quem é do Rio reparou que a gente está a 40 minutos do centro do Rio, 50 minutos. Na época de carnaval a cidade fica vazia, então a gente não pega trânsito nenhum. Então quem é do Rio, na verdade a igreja é no Rio, então todo mundo bate e volta. Quem consegue ficar, fica. Quem não consegue ficar, fica indo e voltando. Mas o fato é, quem fica e quem vai e volta, come, bebe e não paga R$1. Aí, você acha que já não apareceu um monte de gente para dizer assim, por que vocês não cobram uma taxa? Cada retiro aí está em média aí 150 a R$200. Por que vocês não cobram uma taxa de R$50? R$50 não é nada. Se você pega R$50 vezes 1.000, estamos falando de R$50 mil. É um retorno. Mas Deus disse que tinha que ser de graça. Escute, Deus disse. Não é um marketing. Deus disse que tem que ser de graça. Se Deus disse que tem que ser de graça, eu não posso cobrar nem 50 centavos. Se eu cobrar 50 centavos, dá ruim. Mas às vezes a gente é pressionado pelo sistema humano, pela incredulidade, que é normal, que é compreensível, porque nós somos criados. Se existe um senso de distância entre 2 pontos, esse senso de distância é entre o criado e o Criador.
Ele é perfeito e nós somos imperfeitos. E porque somos imperfeitos, é normal que exista um sistema que diga, cobra uma taxa, cobra R$50. Para quê? Porque às vezes, queridos, falta uma semana para o sítio e a gente está orando, Senhor, manda os recursos, Senhor, porque ainda não veio. E como Deus gosta de mandar o recurso na véspera, né? Oh, meu Pai. E nessa semana que falta para o carnaval, o que aparece de gente, pastor? Se o senhor der uma palavra, todo mundo vai dar. Mas Deus disse que é de graça e vai ser de graça. A vinha é tua. Você que sabe o valor. A plantação de lentilha é tua. Você que ouviu essa voz. Então não negocie a revelação. Nós temos um seminário teológico, 3 anos na nossa igreja. A gente forma centenas de obreiros todo ano. Pela misericórdia de Deus, nós temos pastores espalhados no Brasil e no mundo, formados no seminário de mais de 30 anos. Quais são as matérias que tem lá? Tem grego, tem hebraico, tem inglês, tem eclesiologia, tem hermenêutica, tem síntese bíblica, tem teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, tem seitas e heresias. Todas as matérias que existem numa grade de seminário tem no nosso. São 3 anos de aula de segunda a sexta, das 7 às 10h30, todo dia. Professor para dar aula para essa turma toda. É um prédio de 4 andares, o pastor André já esteve lá na igreja, já viu esse prédio. Atendendo essas pessoas, servindo essas pessoas. Sabe quanto é que é a mensalidade do nosso seminário? 0. Não, pastor, mas seminário é R$200, é R$300, mas Deus falou. E quando Deus fala, e eu não estou contando esse testemunho para você sair daqui dizendo assim, vou abrir um seminário de graça. Você só vai abrir um seminário de graça se Deus falar. Porque se Deus não falar, vai cobrar o seminário, porque senão não vai se sustentar. Porque estratégia é algo que Deus dá particularmente para cada um tem a sua. Eu estou falando que só sabe o valor daquilo que tem o dono. Aí, olha que coisa louca. Já ligaram? Sabe, pastor? Já ligaram lá para o nosso seminário. Diretores de seminário, gente famosa, que vocês conhecem, mas que está repreendido de espírito de curiosidade, não vou falar. Já ligaram para lá e disseram assim, vocês têm que cobrar pelo menos uma taxa que vocês estão quebrando nossas pernas. Aí, tá vendo? Mas se tem uma revelação, eu não posso recuar. O André não pode recuar, você não pode recuar. Se existe uma revelação, querido, não negocie essa plantação. Não interessa se todo mundo fugiu. Ei, se coloque na posição de Samar. Ele olhou para a direita, não tem ninguém. Ele olhou para a esquerda, não tem ninguém. Não ficou mais ninguém do exército para ajudar ele nessa peleja. Mas a plantação é dele. E se é dele, ele vai lutar até o último instante. E é porque ele lutou que ele foi destacado como um guerreiro de Deus. Então seja um guerreiro. É teu, é a tua igrejinha. É uma igrejinha pequenininha, está sem músculo nenhum, mas é a igreja que Deus colocou na tua mão, querido. Lute por ela. Não negocie ela. Não venda ela. Tem gente que diz, abre mão. O dinheiro que você investe nessa igreja, porque quem é pastor aqui sabe do que eu estou falando. A gente é acusado aí por todo mundo, pastor rouba, pastor isso. Se tem alguém que morre num dinheiro na igreja, é pastor. Pastor, o primeiro é investir. Até porque o CNPJ da igreja precisa de uma assinatura de uma pessoa física. A pessoa jurídica só existe porque por trás dela existe uma pessoa física. E se a pessoa jurídica não pagar a energia, não vai presa. Quem vai presa é a pessoa física. Mas o pastor é ladrão. Então tem hora que a gente investe na igreja. Tem hora que a gente fica orando, Senhor, me mostra de onde vai sair o sustento, porque daqui não está saindo nada. Aí aparece alguém, um Acabe, dizendo, vende isso aí, ó. Sai fora. Não, foi o ministério que Deus me deu. Agora sim eu quero terminar a mensagem.
A Bíblia fala que esses 3 guerreiros, Jabezão, Eleazar e Samar, homens de Deus, cada um vencendo na sua área de atuação, num determinado momento, de maneira extraordinária e milagrosa, se uniram. Talvez você seja Jabezão, talvez você seja Eleazar, talvez você seja Samar. E eu quero dizer que na tua vida, Jabezão, milagres acontecem. Na tua vida, Eleazar, milagres acontecem. Na tua vida, Samar, milagres acontecem. Mas o maior milagre é quando vocês se juntam. Eleazar, Samar, Jabezão decidiram se unir. Mas quando isso aconteceu, pastor? Em que momento isso aconteceu? Versículo 14. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou um forte desejo. Davi expressou um forte. Sabe quando o milagre da unidade aconteceu? Quando Davi expressou um forte desejo. Olha para mim. O rei não ordenou nada. O rei não mandou nada. O rei simplesmente desejou. O milagre da unidade dos guerreiros aconteceu a partir de um simples desejo do rei. Será que isso não te constrange? Porque nenhuma ordem tem conseguido nos unir. Que dirá um desejo? O rei tem ordenado e tem entrado por um ouvido e tem saído pelo outro. Um desejo. Ele desejou. Quem dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Quem dera. Ele não disse: Jabezão, busque água para mim em Belém. Samar, busque água para mim em Belém. Não. Ele simplesmente disse: quem dera alguém buscasse água para mim em Belém. Diz a Bíblia que automaticamente os 3 se unem. Eles não vão buscar água ali do lado. Eles vão buscar a água aonde os filisteus estavam acampados. Eles não vão buscar água num lugar fácil de acesso. Eles vão no terreno do inimigo. E eles fazem isso porque simplesmente o rei desejou. Milagres. Cada um em sua área de atuação. Sua vida pessoal. Milagres. Mas quando o rei deseja, vamos embora. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não me interessa se eu sou da igreja A e se você é da igreja B. Não me interessa se a igreja A está tendo vitória nos seus objetivos, nos seus sonhos. Não me interessa se a igreja B está tendo vitória em seus objetivos e em seus sonhos. O rei desejou e a gente ouviu o desejo do rei. Então me dá a mão agora e vamos no terreno do inimigo e vamos buscar a água que o rei precisa. Vamos nos unir em prol do crescimento do reino. É por ele. Entenda bem, querido, já passou na hora da gente jogar por terra aquilo que nos divide. Não podemos mais nos deixar levar pelas fronteiras ou pelas denominações. Nós somos um só povo, filhos de um único Deus, e vamos morar no único céu. A missão é uma só. Espírito Santo, Cuiabá,
Rio de Janeiro, a missão é uma só. Nós somos formadores de opinião. Paulo, em Romanos capítulo 12, eu imagino o apóstolo Paulo de joelhos dobrados, dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E no verso 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para você experimentar a vontade de Deus, você não pode se conformar com esse mundo, mas você tem que transformá-lo. E no mundo gospel, parece que é cada um por si. Eu não posso me conformar com isso. Está na hora da gente influenciar. Está na hora da gente falar: nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos estar juntos. O muro é formado de tijolos, vários, muitos. Para se levantar um muro, nós precisamos de tijolos, e os tijolos precisam estar juntos. Tem que ter rejunte, não pode haver brecha, porque senão não é muro. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz que eles enfrentam os filisteus, só porque Davi deseja. É um suspiro do rei. Que igreja é essa que está atenta ao suspiro do rei? Que igreja é essa que fica procurando o que fazer? Que crente é esse que fica: aonde eu posso ser útil? Como eu posso ajudar? O rei não pediu nada, o rei não mandou nada, ele desejou. Opa, surpresa, eu nem te pedi para fazer isso. Ah, mas eu ouvi que o senhor queria. Eu imaginei que o senhor queria. Está aqui, ó, está pronto. É essa igreja que vai transformar o país. Uma igreja atenta ao suspiro do rei. Eles foram e eles pegaram a água. E quando eles trazem a água, diz a Bíblia que Davi fica constrangido. Davi, ele pega essa água e ele diz assim: não, eu não posso fazer isso. Ele joga a água no chão. Presta atenção, ele queria beber a água, mas quando eles trazem a água, diz a Bíblia que Davi joga a água no chão, porque ele diz: beber dessa água seria como beber do sangue de vocês. Ele entende a unidade dos três e ele diz assim: eu não estou aqui para explorar vocês. Porque às vezes se prega sobre unidade para que alguém seja favorecido. Mas Davi não fala isso, André. Davi diz assim: eu não quero essa água, a unidade não é para me favorecer. Se é para a gente trabalhar em equipe, vamos trabalhar em equipe. Não é 3 de vocês se arrebentando para que eu me refresque. Mas somos todos nós iguais diante de Deus. Você já ouviu falar em Jope? Eu convidei o pastor André para Israel comigo. E a gente está orando. Existe uma cidade em Israel chamada Jope. E quando você vai lá hoje, no meio da cidade, numa praça, tem uma baleia enorme, para lembrar da história de Jonas. Ah, pastor, não foi uma baleia, foi um peixe grande. Bem, não interessa, mas eles usam a baleia como uma referência. Jonas estava em Jope. E Deus disse para ele: ei, vá lá em Nínive e prega a palavra. Eu? Estou fora. Aquele povo é endinheirado, eles moram numa cidade portuária e nunca ouviram falar do teu amor. Um povo mau, na verdade, nunca ouviram falar do teu amor, não. Sempre ouviram falar do teu amor, mas nunca aceitaram. Um povo cruel, um povo mau, eu não vou lá não, porque se eu prego para eles, eles vão acreditar, e o Senhor é bonzinho, vai ter misericórdia dele. Olha que coisa de louco. É isso que eu tenho visto nas igrejas hoje. A gente com medo de pregar, vai que o cara aceita. Porque esse aí tem que queimar no inferno.
o senso de justiça distorcido, tomando conta da nossa mente. E aí, para Jonas ir, o que teve que acontecer? A tempestade teve que assolar um barco. Os caras do barco que não queriam morrer, tem alguém que está errado aqui. É tu. A gente está tudo direito, tu está errado. Joga ele no mar. Jogou ele no mar. Aí veio o peixe grande, engoliu ele. Ele orou, Senhor, tem misericórdia. O peixe grande foi e cuspiu ele na praia. Quando ele bateu na praia, bateu com a cabeça numa placa, estava escrito: bem-vindo a Nínive, bobão. Tá afim? Tu acha que tu só vai ser misericordioso quando o peixe grande te pegar? Se é isso que você acha, vou pedir a Deus para esse peixe grande aparecer aqui esses dias. Jope. Aí anos se passam. Aí diz a Bíblia que Pedro está em Jope. Atos dos Apóstolos. Pedro está em Jope. 11 anos haviam se passado desde o Pentecostes. E Pedro nunca tinha pregado para um gentio, porque a salvação é só para os judeus. E Paulo está metendo o coro, dizendo: prega para todo mundo, cara. Prega para todo mundo, cara. Ide por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura. A salvação é só para os judeus. 11 anos depois da descida do Espírito Santo, e Pedro ainda não tinha pregado a palavra para os gentios. Está lá em Jope, no mesmo lugar onde estava Jonas. Aí, Deus dá uma visão para ele. Desce um lençol, e animais nesse lençol. Ele morrendo de fome. A voz do céu diz: vai, come. Jamais colocarei na minha boca algo impuro. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Sabe, quando somos seletivos no evangelismo, sabe quando colocamos um tapete vermelho para alguém influente e batemos ombro para um irmãozinho, para um morador da vizinhança pobre? É isso. Não posso colocar na minha boca algo impuro. Você está chamando de impuro algo que Deus já purificou. Você está em Jope. Ou você é Jonas, ou você é Pedro. Você não se une, você não tem misericórdia, está faltando amor, está faltando compaixão, está faltando entrega. Mas eu vou pedir para Deus, para liberar sobre nós a unção de Jope, a unção que tirou Jonas de lá, a unção que tirou Pedro de lá, pode te tirar também desse lugar de isolamento, de autossuficiência, esse lugar de independência. Eu não preciso de ninguém. Vai lá e prega para Cornélio e fala para ele do meu amor. Ele está esperando você chegar lá. Existem pessoas que ainda não aceitaram a Jesus porque você não se posicionou. Vamos ficar de pé.